pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web. Hoje eu tenho uma grande satisfação de fazer uma live com um conteúdo que eu acho que vai interessar para a maioria das pessoas. Hoje nós temos um convidado que vai aqui bater um papo com a gente, vai nos informar alguns aspectos do trabalho dele. E eu acho que é importante esse assunto que nós vamos falar hoje. Então aproveita, já convida aí os amigos, tá? Avisa para as pessoas. Aproveita, manda aí esse aviãozinho para um monte de gente, porque o conteúdo de hoje é importante para cada um de vocês. É importante para mim e para você que está nos assistindo, tá? Obrigada mais uma vez pelas pessoas que têm ido lá no canal do YouTube, Meire na Web, tem se inscrito no meu canal. Eu gostaria de dizer para vocês que tem muitas lives, todas as lives elas passam para lá para o YouTube com todas as edições e informações necessárias para vocês continuarem aqui me acompanhando e também saber um pouco dos meus convidados. Cada convidado é um assunto diferente e eu tenho trazido assim uma variedade muito grande de pessoas e excelentes profissionais, tá? Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que lá no YouTube também eu tenho feito muitos vídeos pequenos de informações aqui dos Estados Unidos. Para quem tem interesse de saber as coisas daqui, né, o cotidiano, como é que é a vida, né, de quem mora aqui nos Estados Unidos. Então tem uns vídeos lá que eu preparei, então gente, vão lá conferir, tá? Boa noite para todo mundo que está chegando agora aqui nesse momento, tá? Para assistir a nossa live. Então hoje o nosso conteúdo, gente, nós vamos falar sobre como organizar sua vida financeira. Que legal, né? A gente falar de vida financeira, de dinheiro. Dinheiro é um assunto que eu acho que a maioria das pessoas em determinada época da vida pensa nesse assunto. Então todos nós que trabalhamos, que almejamos coisas, a gente tem que aprender a usar o nosso dinheiro. Então foi pensando nisso, nessas dicas, nessa forma de conhecer a melhor forma saudável, né, vamos dizer assim, da gente trabalhar com o nosso dinheiro, a gente fazer esse dinheiro render, a gente fazer aquilo que realmente faça com que o dinheiro não seja uma grande preocupação na nossa vida, mas sim uma grande satisfação. Então é com imenso prazer que hoje eu estou trazendo um planejador financeiro, o Gustavo Dias, que é planejador financeiro desde 2016, cofundador da Duo Finanças Pessoais. O Gustavo também é engenheiro de formação e ele encontrou na educação financeira outra forma de realizar sonhos. Então eu agora já vou convidar o Gustavo para vir aqui conversar com a gente. Eu tenho algumas perguntas, algumas questões para perguntar para ele, e se a gente tiver tempo, vocês mandem as perguntas de vocês, que aí eu vou aqui conversando com ele, e aí a gente vai incluindo algumas das perguntas, tá? Então aproveitem agora, enquanto eu vou convidar o Gustavo Dias, planejador financeiro e fundador da Duo Finanças, e aí vocês convidam os amigos, tudo certo? Então, oi Gustavo, tudo bom? Olá, tudo ótimo e com Que você? prazer ter você aqui, Gustavo. Prazer é todo meu. Tudo bom? Nossa, eu fui dar uma olhada no teu Instagram, assim, tanta informação bacana que eu acho que dá pra gente fazer várias lives com você, tá? Mas essa de hoje vai ser a primeira, tá bom? Com certeza. Obrigada por... Educação financeira é um assunto gigantesco, né? Dá para ir para vários lugares diferentes. Verdade. E eu fico muito feliz, tá? De você ter aberto aí o seu tempo na sua agenda e ter vindo aqui bater esse papo aqui com a gente. Eu tô aqui em Atlanta, né? Tem muita gente no Brasil e tem gente também em outras partes do mundo. E tem o pessoal aqui de Atlanta, dos Estados Unidos, que também acompanha a gente aqui no Meire na Web. Então, seja bem-vindo, tá? E eu já comecei aqui fazendo uma pequena introdução. Você como planejador financeiro desde 2016, mas a tua formação é engenheiro, né? E como assim que você encontrou, né, assim, essa ligação entre a engenharia e a parte financeira? Você pode já começar aí conversando aí com a gente, falando para as pessoas que estão aqui.
Com certeza. Antes de mais nada, quero agradecer o convite. A gente aqui na Du fica muito feliz em participar desses bate-papos para poder falar mais de finanças, esclarecer algumas dúvidas, tirar alguns mitos. Então é um grande prazer aqui para a gente conversar com você também e levar não só para o pessoal aqui do Brasil, como nos Estados Unidos, esse olhar Sim. de finanças, Olha, tá? eu recebi vários directs de pessoas daqui falando: nossa, esse assunto é muito bom, eu quero saber. Ele vai falar de quê, né? Porque eu acho, né, Gustavo, que nós, a maioria das pessoas, a gente tem essa coisa do mito com o dinheiro, né? De saber se está usando bem, se está fazendo a coisa certa, né? Tem gente que tem muito, tem gente que tem pouco. Então, é um assunto que eu acho que é atual e é legal a gente se esclarecer, por isso que eu pensei assim te convidar aqui. Então, você Com como certeza. engenheiro, você criou então a Duo Finanças. Isso. Inclusive, é um ponto bem interessante falar sobre isso, porque quando eu atuava com engenharia civil, eu não entendia de investimento, eu tinha próximo da família, o meu pai trabalhava em banco, então eu sempre gostei da área de economia, foi até opção no vestibular, mas eu, nas minhas finanças, era uma coisa que eu não conhecia muita coisa, sabia me organizar um pouquinho, mas não tinha nenhuma noção. E fui através de um convite de um amigo que eu acabei entrando numa empresa de finanças pessoais, me desenvolvi, fiz curso lá dentro. E aí depois no futuro que eu criei a Duo com outros amigos em 2019. Então esse ano a gente fez 3 anos de Duo. Legal, parabéns, viu? São quantas Obrigado. pessoas assim na organização? Já vi, eu já acompanhei alguns que estão com você. Tem você e tem mais quantas pessoas na Nós equipe? somos em 4 sócios, Certo. mas a gente tem a equipe de marketing, que tem mais Ah, tá. pessoas. Uhum. Tem também analista que cuida da parte de conversar e fazer reunião com o cliente também. Então a gente tem crescido, né, nesses últimos 3 anos aí e a equipe foi aumentando cada vez mais. Parabéns, viu? Isso é muito bom, né? A gente saber que tem Obrigado. aí umas cabeças pensando em como a gente trabalhar o nosso dinheiro. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo básico mesmo, né? Como devemos organizar as finanças do zero? Eu acho que é uma Boa. pergunta que a maioria das pessoas fazem, né? E ela é bem abrangente, porque cada perfil, na verdade, acaba demandando um olhar diferente. E a gente gosta de, então, para o planejamento, olhar para 3 grandes pilares. O autoconhecimento, porque justamente você precisa se conhecer como você gosta de gastar, o que te motiva a guardar dinheiro, quais são os seus objetivos. Então, conhecer a si mesmo para poder começar a trabalhar com dinheiro é super importante, porque é ali onde você vai guiar o que vai fazer. O outro ponto super importante é a organização. Então, é entender o quanto entra, o quanto sai, quanto sobra. Então, é super importante esse ponto. E depois a parte dos investimentos, né, que dá uma grande ajuda quando a gente fala em guardar dinheiro. Então, tem a poupança, mas tem um outro universo de possibilidades que dá para explorar. Então, esses são os grandes pilares assim do planejamento. Se conhecer, organizar direitinho e investir com inteligência para começar do zero. Então, esses são os pilares, e aí depois tem todo um trabalho de Claro, claro. explorar cada um deles, né? A gente está falando aqui assim, mas a gente está falando assim de uma forma geral, né? Claro que especificamente cada caso é um caso, né? Tem as várias formas de você investir. Mas quando a gente lida com essa coisa do zero, é porque a gente escuta muito, né? Assim, eu não sei trabalhar com meu dinheiro, eu não sei usar meu dinheiro. A gente às vezes gasta mais do que o que ganha. Então são várias coisas assim que envolvem tudo isso. Então você já deu assim excelentes dicas para a gente começar a partir daí. E qual a melhor forma assim, possível da gente organizar, por exemplo, as contas do mês, né? No caso Uhum. de alguém que comanda a casa, né? Ou a mulher, o homem, então tem aquela organização das contas, alguém toma essa responsabilidade. Então, assim, como é que a gente faz para fazer bem, Boa. mensalmente? Não tem uma fórmula mágica, o pessoal acha que é difícil, mas na verdade não é. O grande ponto é você colocar no papel, numa planilha, seja no computador ou até mesmo num papel, né, físico de fato, todas as contas. Quando você começa a olhar para suas contas, você começa a entender melhor.
E aí uma coisa que a gente gosta muito na organização é o consumo consciente. Então, quando você entende exatamente onde você está gastando com cada detalhe, e aí estamos falando de aluguel, luz, água, mas Sim. também estamos falando de sair no final de semana, ir num cinema, ir num restaurante, aquele anotar o cafezinho, tem que então você sim entender, porque a partir do momento que você olha a tua planilha, né, olha o que você está anotando, os seus gastos, aí você começa a tomar decisões. Então, nessa parte entra a etapa de organizar, que é justamente ser fiel ao teu extrato, e depois acompanhar, porque aí você começa a saber, com esse saldo, o que dá para fazer, ou se não vai ter saldo, o que, que precisa fazer? Será que precisa de um empréstimo naquele momento? Ou dá para se virar de outra forma? Então, a primeira etapa para organizar, seja separado, seja em conjunto mesmo, seja família, então tem o filho, ou às vezes mora com outro parente, ou divide a casa com alguém, é importante todo mundo estar ciente das contas, então, de fato, fazer aquele Sim. extrato para depois tomar as decisões. Legal, boa resposta, tá? Olha aí, pessoal, as boas dicas. Vão aí anotando, tá? Presta atenção aí, porque eu acho que é importante para todo mundo. E como é que a gente faz para separar? Você já falou um pouco assim das contas, né, geral, assim, no geral, e aquela conta, né, que a gente tem também assim como empresário, por exemplo. Você é empresário e aí você quer separar as suas despesas pessoais da sua responsabilidade como empreendedor. Como é que você faz essa vamos dizer, deixa eu ver se eu uso aqui uma palavra bem adequada. Assim, como que você faz essa média entre os dois pontos? Perfeito. A gente tem alguns clientes que são microempresários. É comum a gente ver no mercado uma quantidade de pessoas que bagunça isso tudo, né? E então realmente é uma dificuldade bem comum. E claro que o ideal seria ter duas contas separadas, até pensando na contabilidade da própria empresa, né? Pensando no imposto que precisa pagar, na organização Certo. certinho. Então, assim, se a gente for pensar de uma forma certa e objetiva, ter uma conta PJ e ter uma conta pessoa física. Então, essa é uma forma que até fica fácil para poder já separar, porque uma conta vai entrar as da empresa e as outras vão entrar o pessoal. Mas às vezes você está no começo, você está começando a empresa e não quer, às vezes, ter um CNPJ, ter o custo de abrir uma empresa. E aí você pode ter uma outra conta em outro banco, por exemplo, num banco digital que não tem taxa. Também é uma possibilidade. Então, você tem um banco convencional ou digital numa conta e abre uma segunda conta e aí você consegue também separar, ter cartões diferentes, também facilita bastante. Ou, no cenário mais preguiçoso ou mais inicial de todos, no próprio anotação. Na hora que você Aham, vai anotar todos os seus gastos, faz um bloquinho da empresa e um bloquinho debaixo dos gastos pessoais. Então, legal. coloca ali contadora, conta do escritório, o aluguel do escritório, às vezes é psicólogo, né? Então tem a sala do escritório. Então você separa num bloco que são os gastos da empresa e depois começa a dar de casa, o aluguel de casa, a luz de casa. Então você tem, pelo menos no visual, separado, mesmo que na conta esteja misturado. Entendi. Então tem uma evolução que você também pode, até chegar em ter duas contas e ter a conta CNPJ, você pode ir melhorando aos poucos, não tem problema. Você não precisa estar perfeito para estar na empresa, né? Porque às vezes está começando, é uma empresa É, pequenininha ainda. Então, dá para ir de um jeito, né, inicial, sem precisar chegar na conta PJ, que seria o ideal, que é o mais recomendado de fato. eu gostei. Muito bom, muito interessante. E qual o percentual das despesas mensais? Porque, assim, às vezes eu estou te perguntando, Gustavo, como você entende muito de planejar. Por exemplo, a gente às vezes separa, né? Eu estou falando assim, no meu caso, por exemplo, você separa o valor do seu imóvel, aí você separa o seguro do carro, aí você vai separando. Como é que você equilibra esse percentual das suas despesas pessoais? Para deixar aquela margem, né, de, vamos dizer assim, um dinheiro para o fã, né? Para você se divertir, para você tomar uma cerveja no final de semana, né? Fazer alguma coisa diferente. Como que você faz esse percentual? Eu adoro essa pergunta porque é a que eu mais vejo na internet, o pessoal colocando as regras de Sim, 50, 30, 20, caixinha de uma coisa, envelope de outra. Eu gosto muito disso porque quando eu vejo na prática, foge completamente disso.
Porque, de novo, cada perfil é um perfil. Então, Sim, eu particularmente, né, dentro da Du, não gosto de trabalhar com uma porcentagem fixa. Porque, por exemplo, certo. uma pessoa, um jovem que começou a trabalhar, mora com os pais, às vezes ele consegue guardar metade do salário dele. Então, Sim. para ele, o ideal é os 50%, porque ele Uhum. guarda e gasta com o resto. Uma É, pessoa que já tem família, às vezes ela tem muita conta, tem a escola, não sei o quê, e ela não consegue guardar metade, ela vai guardar 10, 20%, por exemplo. Então, as porcentagens, às vezes a gente busca esse guia, mas é mais importante você entender o teu perfil e conseguir fazer sobrar do que buscar uma porcentagem ideal. Claro que a gente coloca assim, 70-30 é um número que talvez seria interessante, porque aí você tem um padrão de vida onde você coloca tudo ali dentro e tem uma margem confortável para guardar. Mas a gente prefere avaliar especificamente, porque a partir do momento que a pessoa guarda R$ 5, R$ 10, R$ 500, R$ 1.000, ela consiga crescer esse uhum. valor, já está ótimo. Porque é mais importante ela ter a frequência, ela ter o hábito, do que ela ficar naquela neura de, meu Deus, eu preciso bater minha meta, eu preciso cumprir ali ou Entendi. guardar alguma coisinha. Então, É, claro, existem alguns nortes que são legais, mas cada perfil demanda uma porcentagem diferente, que nem eu falei. Um jovem, uma porcentagem maior, uma pessoa com família, uma porcentagem menor, desde que tenha uma porcentagem. Qualquer 5, R$ 20 pode virar investimento. isso é que eu acho importante, assim, quando você fala que tem que ter realmente esse percentual, seja lá qual for a sua situação, né? Você ter essa margem para poder, não, vamos dizer assim, vamos brincar no popular, né? Você não torrar tudo e aí não ter como você usar o dinheiro E para. tem, E tem um detalhe, desculpa, Meire, tem um detalhe importante que às vezes as pessoas colocam na cabeça que a gente falando só olha para o investimento, né? Não, tem que investir, não sei o que lá. Mas, na verdade, trabalhar com uma margem é tão importante porque você fica exposto aos imprevistos. Ou até, às vezes, não imprevisto de quebrou, ficou doente, tem que comprar um remédio, ou comprar um celular que quebrou. Às vezes, o imprevisto de um aniversário, de uma festa, de um casamento que te Verdade. convidaram e você precisa eventualmente comprar um presente, eventualmente comprar uma roupa. Se você trabalha com o teu ganho igual ao teu gasto, né? Na verdade, ao contrário, o teu gasto igual ao teu ganho, você não tem uma margem para qualquer espirro mais forte. Ficou doente, vai ficar negativo. Então, Verdade. ter, além do investimento, que é super importante, claro, mas trabalhar com um valor abaixo do que você está ganhando, né? Gastar menos, te Uhum. possibilita, às vezes, no final de semana, esse final de semana eu quero ir naquele restaurante mais legal. Eu posso? Pode, porque está dentro da tua margem. Então, também trabalhar com essa flexibilidade é importante, senão às vezes a gente fica naquele 0 a 0 ali e aí não evolui de forma nenhuma também. Legal. É mesmo, verdade. E Bom, isso para a empresa também. Você comentou a parte do empresário, desculpa de uhum. novo. Não, não, tá ótimo. É importante para quem tem a empresa pensar em guardar. A empresa tem que guardar e você tem que guardar, porque a empresa ela vai crescer, ela vai ter funcionário, ela vai comprar equipamento. Quem tem que fazer isso é a empresa. E você os seus objetivos, viajar, fazer uma tatuagem, comprar alguma coisa, algum bem. Então você tem os seus objetivos e a empresa tem os seus objetivos. Então, também é importante olhar para a empresa e, dentro da descrição dos gastos, pensar numa margem para ela também guardar um dinheirinho para ela. Legal, bacana. Realmente é um ponto muito importante, né? E como é que a gente, assim, evita, né? Acho que a gente até já falou um pouquinho, mas, assim, essa pergunta veio para mim, assim, outras pessoas enviaram. Como que você evita gastos desnecessários, né? A gente já falou um pouco do planejamento, né? Mas, assim, os Boa. gastos desnecessários, onde que ele se classificaria na situação do dinheiro? As pessoas elas precisam entender, primeiro, o que é um gasto desnecessário para ela. Então, por exemplo, eu gosto de cerveja artesanal. Para mim, ela não é desnecessária, é uma prioridade Uhum, ali que eu gosto. Roupa certo. eu não ligo tanto, então para mim talvez seja desnecessário. Então, quando você lista os seus gastos, classificar a prioridade de cada um também é importante. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de sair, então o que é uma prioridade? A partir do momento que você identifica esses grupos de eu gosto mais disso, eu quero manter aquilo, isso já deixa um norte mais claro. Mas
pensando em valores, né, de supérfluo, seja até mesmo nos lazeres, é legal você ter uma meta. Então, eu quero gastar R$ 1.000 por mês de lazer, por exemplo. Beleza, então você divide por semana e você sabe o quanto você pode gastar dentro do orçamento que você já estabeleceu. Então, isso evita também você fugir desse valor. Se eu tenho R$ 1.000, é R$ 1.000, não tem como fugir disso, não pode fugir disso. Então, isso também facilita evitar os gastos desnecessários. E um grande trunfo é tirar as informações da frente. Às vezes a gente recebe muita informação no aplicativo daquele site de compra, por e-mail, Ah, às vezes você tem o aplicativo, então se você está vendo que você está comprando de forma muito compulsiva, desinstala os aplicativos, tira aquelas verdade. newsletters daqueles sites de compra, não olha para não passar vontade. Então é um combo ali para você evitar prioridade, ter meta e evitar ficar ali na tentação, porque a gente nunca vai ganhar contra o eu mereço. Quando você olha aquela roupinha ali que você gostou, você fala, mas eu mereço tanto, eu trabalhei para ter isso daí. É Você importante nunca isso vai aí que você falou, ganhar. né? É um ponto assim, é muito interessante isso que você falou, porque a maioria das pessoas pensam às vezes, né? Ultrapassam esses gastos, fazem essas despesas, pensando assim, por que que eu não posso comprar essa blusinha, né? Ou uma outra coisa. E assim, acaba sendo desnecessário, e aí entra naquela situação, né, de que o dinheiro você não tá sabendo usar, né? É isso? E aí o grande ponto não é que você não mereça. Eventualmente você merece. O que você precisa avaliar é se você merece naquele momento. Isso. Porque às vezes você quer comprar tudo e aí acaba atropelando as coisas. Se você consegue listar uma coisa de coisas que eu quero comprar, um computador, um celular, aquela roupa, faz uma lista. Você vai colocando ao longo do seu mês de forma melhor o teu gasto. Então, esse mês eu comprei um notebook. Deixa acabar a parcela que eu coloco aquela roupa que eu quero comprar. Vai ter uma festa no final do ano que eu quero ir. Espera a parcela acabar e você encaixa no mês que você sabe que está mais tranquilo. Então, não é você não merecer e não comprar. É você ter a inteligência do planejamento de escolher a melhor época para comprar. Então, é diferente. E também entra na parte da meta. Se você já atingiu a tua meta, não vai extrapolar. O que eu mereço tem que estar dentro dessa meta aí, senão aí não faz sentido. Legal, muito bom. Pessoal, vocês estão gostando aí das informações do Gustavo? Não é legal esse tema? A gente se informar, a gente se educar, né? Saber. Porque eu acho que é muito importante assim, a gente lidar com isso aí. Por exemplo, nós que moramos aqui nos Estados Unidos, Gustavo, quando eu cheguei aqui, foi uma das coisas que eu mais observei, sabe? Que o americano, ele. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Quando as crianças nascem, os pais já começam a fazer uma poupança, pensando, não sei nem se usa ainda essa palavra poupança, mas é uma coisa da minha época. Então, assim, faziam aquela renda já para guardar, para no futuro levar o filho para a universidade, para a faculdade. E na época que eu cheguei aqui, eu achava isso assim muito diferente. Eu falava, nossa, mas o bebê, os pais já estão pensando. Mas depois eu fui analisar que realmente isso é um planejamento, né? Você se planejar. O que você acha disso? Tem uma diferença cultural muito grande do Brasil e muitos outros países com relação ao olhar do ganho. Principalmente nos Estados Unidos, o ganho, quando você conversa, é um ganho anual. Eu ganho R$ 100.000 no ano. Aqui no Sim, Brasil, a gente tem o quanto eu ganho no mês, quanto eu ganho por hora. Isso traz dentro do subconsciente, inclusive, essa parte do gasto. Se eu ganho no mês, no outro eu vou ganhar de novo, eu gasto tudo dentro desse mês. Porque no próximo eu vou ter. Agora, se eu tenho o meu ganho no ano, eu planejo o meu ano. Então, que coisas eu vou ter dentro do meu ano que eu vou começar a planejar. Então, sim, é muito uma questão cultural, uma questão de hábito, uma questão de poder de compra, né? Lá as coisas nos Estados Unidos, ou na verdade aí nos Estados Unidos, o poder de compra é melhor do que aqui no Brasil. Então, além da organização em si, tem essa parte da facilidade, da informação. Também é um outro hábito, né? Aqui no Brasil, a gente às vezes tem muita crença de que falar de dinheiro é ruim, sim, que
dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é sujo. Então a gente tem muita crença negativa com relação ao dinheiro. E isso acaba afastando. Nos Estados Unidos e em alguns outros países é mais comum e isso é um pouco mais aberto. Então também é uma forma melhor de acabar se organizando mais. Então a Du, inclusive, já fazendo até uma propaganda nossa, Claro, claro. a Pode gente traz falar. essa leveza, a gente gosta de trazer essa leveza e de falar de forma simples, porque no final das contas o dinheiro tem que ser simples, porque Sim. todo mundo vai ter dinheiro. Você goste de matemática, goste de números ou não. O que você precisa fazer é ter a sua organização no dia a dia. Então, a gente tem esse olhar super atento para poder todo mundo realmente mexer com dinheiro, seja ganhando um salário mínimo, seja Sim. ganhando muito, porque todo mundo tem que se organizar no final das contas, né? É verdade. Eu trouxe esse aspecto porque, assim, para mim foi vindo do Brasil, né? Assim, a nossa cultura lá, é como você falou, né? A gente não fala muito de dinheiro e eu acho que, pelo menos na minha época, a gente não pensava muito no futuro, assim, guardar o dinheiro pensando no futuro, né? Então, o futuro, às vezes, era uma coisa de 2 meses depois. Não era uma coisa, sabe, de décadas. E isso me chamou a atenção quando eu cheguei aqui. Então, me fez com que eu procurasse aprender melhor a trabalhar, né, assim, com o meu dinheiro, com os meus gastos e saber usar isso. Então, eu acho que é importante as pessoas conhecerem esse trabalho que você faz dentro da Du Finanças, orientando as pessoas, porque a minha próxima pergunta é uma pergunta que eu vejo que ela mexe muito com o ser humano, que é a questão das dívidas, né? É uma coisa muito séria. E assim, faz muito mal a pessoa ter muitas dívidas. Então eu te pergunto, como que nós podemos ficar longe das dívidas? Boa. Primeiro ponto, né? A gente tem que entender, principalmente aqui no Brasil, que mais que 70% das pessoas, né, das famílias, estão endividadas. Então, é uma realidade. E mesmo endividado, é possível se organizar. Então, às vezes a gente está escutando e já está num cenário ruim, tem como sair, tem como desenrolar. Agora, para quem está começando, a primeira parte da nossa live é exatamente isso: se organizar, entender, projetar. Então, quero morar sozinho quando eu sair da casa dos meus pais, tá? Quais gastos eu vou ter? Porque se você só pensa no aluguel, por exemplo, e esquece de colocar os outros, a chance de você se endividar, né, a chance de você querer comprar muita coisa e esquecer das parcelas, não Uhum. entender como funciona um cartão de crédito, tudo isso vai enroscar e vai atrapalhar. Agora, quem já tem, é começar a priorizar o mês a mês. Esse é um grande diferencial também que a gente traz, que muitas vezes as pessoas acabam não olhando. A gente aqui no Brasil tem o hábito de querer se livrar o mais rápido da dívida. Então eu vou parcelar alguma coisa, eu parcelo em 3 vezes. Eu tenho aquela parcela gigantesca no meu mês a mês. E isso é Certo. horrível, porque de novo, qualquer espirrão mais forte sai da curva, aumenta as tuas dívidas. Então, no Uhum. planejamento, o foco é o teu mês a mês. Você tem que estar com o mês a mês bem oxigenado, tem que ter uma margem legal para você ter essas oscilações aí que acabam acontecendo. Então, para evitar as dívidas, é justamente isso. Tem que se organizar e trabalhar sempre com os valores reais e abaixo daquilo que você ganha. Para sair das dívidas, tem que ter elas bem controladas, tem que entender o quanto ganha, eventualmente negociar e ter uma parcela que você pague confortavelmente. E aí você consegue tanto pagar a dívida quanto guardar um dinheiro para justamente organizar tudo isso. Então, as dívidas, a gente pode falar que são coisas comuns, acontecem, às vezes até dependendo da tua fase de vida, ela vai se fazer necessária, por exemplo, de repente um financiamento, ou Uhum. às vezes você perdeu o emprego, precisou pegar um empréstimo para depois voltar. Sim. Então, eventualmente, você pode até acontecer isso. O ponto é entender como sair da melhor forma. Não adianta você pegar um empréstimo e querer quitar em 3 meses. Pega um e estica. Vai pagar mais caro, a dívida acaba sendo maior por conta dos juros? Claro, mas a tua parcela é pequenininha, cabe tranquilo no teu bolso e você consegue fazer aquilo tranquilamente. Então, é uma forma de organizar melhor o mês a mês, priorizar o seu mês a mês, para tanto não entrar na dívida, quanto para sair o quanto antes, se organizando. Uhum. Muito legal. Muito bom. Eu preparei essa pergunta aqui, eu pensando o seguinte, né? Em que época
ou idade, né, a gente deve começar, Gustavo, a pensar no futuro, a começar a guardar o dinheiro. Assim, eu sei que quando a gente é mais jovem, né, que a gente depende dos pais ou depende da família, às vezes a gente não pensa muito nisso, mas as coisas estão mudando, né? As pessoas estão querendo se educar mais, o jovem está querendo ser mais independente. Então, existe uma época assim que eu tenho que parar e dizer, olha, eu estou com 30 anos, eu tenho que começar a poupar agora. Eu estou com 40, eu tenho que começar a poupar. Eu tenho 25, então existe assim uma idade que a gente tem que ter essa preocupação, na tua visão como planejador financeiro, tá? Perfeito. Eu colocaria até antes, tá, na verdade, porque quando a gente coloca, eu tô com 30 anos, eu vou começar a me planejar agora, a gente está com alguns objetivos na cabeça que talvez a Tá. sociedade coloque pra gente. Ah, com 30 anos eu vou comprar uma casa. Mas e antes disso, você não planejou uma viagem? Você não planejou comprar, de repente, um carro, uma moto, alguma coisa assim? Então, o Uhum. planejamento financeiro, ele está sempre ligado aos objetivos. E Né? quando tem objetivo, dá para você fazer. Então, educação financeira para criança é um grande ponto. Então, tem como você criar esse hábito desde cedo. Quero comprar uma bicicleta, você entender que como funciona uma mesada, fazer, por exemplo, um exercício de plantar para você saber que tem o tempo. Então, assim, todas as fases você tem que começar o quanto antes. O quanto Claro antes, que né? Claro que cada planejamento em idades diferentes faz sentido. Então, criança, ela tem mais a questão lúdica para aprendizado. A pessoa com 18 anos, ela pode ter uma quantidade de objetivos ali que, por ela estar trabalhando, ela consegue se organizar para aquilo. Mas Certo. um outro ponto que eu gosto de amarrar é que não tem data limite para você Certo. começar a se Entendi. organizar. Então, o Uhum. quanto antes é importante, mas não é porque você foi passando outras idades que você vai ter que deixar, porque agora não tenho mais tempo. Não, sempre vai existir. Então, tá com 40 anos, tá assistindo essa live, e você fala, putz, mas eu não tenho mais Isso. tempo, eu não tenho mais os meus 20 anos. Aham. Mas dá tempo, seja para você complementar aquela aposentadoria que você está almejando, seja para você organizar melhor algum outro objetivo. Então, o planejamento financeiro ele tem que ser sempre, porque você sempre tem algum objetivo para alcançar. Verdade. Então, não tem uma idade nem de começo e nem de fim. Sempre você vai poder melhorar a tua organização, o teu objetivo, juntar um pouquinho mais, pensando na organização. Então, às vezes as pessoas vêm, já aconteceu alguns casos de clientes nossos, bem novos, e falam, Gustavo, eu não tenho Uhum. objetivo, mas eu sei que é importante. Vamos organizar? E a gente começa a montar o planejamento para a pessoa. E aí, quando ela começa a ter o objetivo, pelo menos ela já juntou alguma coisa. Ela não vai começar do zero a partir do momento que ela pensa em algum objetivo. E ao contrário também, a gente já teve casos de clientes bem mais velhos Certo. e começando a se organizar também pensando para o futuro. Então, toda a idade é a idade para se organizar. Todo mundo tem que se organizar Quanto mais pensando nos cedo, até objetivos. melhor, né? Porque você planeja melhor. Você vai, é como você falou, né? Uma pessoa de 18 anos, ela tem uma lista de objetivos que ela quer alcançar, né? Uma de 25, uma de 30 e assim segue, né? Mas é interessante saber, eu como pedagoga, eu concordo que os pais eles têm que começar a ensinar para as crianças muito cedo, numa idade muito cedo, já a função do dinheiro, né? Então existe até jogos lúdicos com relação a dinheiro, você trabalhar isso aí, explicar qual que é, né? Por que é necessário você ter o dinheiro para comprar determinadas coisas e o que é necessário também você ter como gastar. Eu acho muito interessante. Eu acho que seria, como pedagoga, eu acho que seria uma coisa que poderia colocar no currículo escolar, sabe? Porque você É. vai crescer sabendo melhor lidar com isso, com essa parte financeira. Eu acho que é importante, muito importante. Aqui no Brasil ainda está engatinhando um pouco essa Certo. parte da Aham, educação financeira nas escolas, né? Já foi certo. aprovado, mas muitas vezes dentro de algumas matérias. Então, isso também acaba ou ajudando ou dificultando em alguns aspectos a absorção ali do conhecimento. Porque, de fato, o grande ponto também é conhecer as ferramentas, né? Como Sim. que funciona um banco, como que funciona o cartão de crédito, como que eu abro uma conta, como que eu transfiro dinheiro. Às vezes a gente acaba entrando no mercado de trabalho e não sabe nenhuma informação dessa e acaba ficando perdido.
Quantidade de pessoas que eu vejo que se enrolam nas férias, por exemplo, que recebe o valor antecipado, acha que aquilo ali é tudo é Ah, férias, entendi. torra tudo, quando volta não tem mais o salário, né? Porque já foi antecipado. E Ah, aí cria uma entendi. dívida. Ou o cartão de crédito que não sabe que o valor da compra que parcelou, ele vai diminuindo, ou seja, liberando o limite aos pouquinhos. E aí a Sim. pessoa quer sempre comprar mais. Então, a informação, ela é super importante. Então, isso que a gente está fazendo aqui é fundamental para disseminar cada vez mais conhecimento, né, dessas ferramentas. Então, é super importante e elogiável o que você está fazendo nas Ah, lives para levar obrigada. a informação para o Gustavo, pessoal, agora né? vamos falar um pouquinho aqui com o pessoal. Como é que vocês fazem o trabalho na Du Finanças? Por exemplo, pode ser uma pessoa, pode ser um empresário que procura vocês, pode ser uma pessoa, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que quer trabalhar esse dinheiro, quer organizar suas finanças. Vamos falar um pouquinho aqui do que vocês fazem lá no escritório de vocês. Você falou que é Perfeito. você e mais 3 pessoas, né? Que estão ali Hoje para nós dar somos assistência. isso, nós somos em 5 pessoas Tá. que atuam diretamente com o cliente. E a gente trabalha na vida financeira das pessoas de forma extremamente abrangente. Então, a gente ajuda a sair de dívidas, olhando parcela, juros, ajudando a pessoa a tomar a decisão da melhor forma, ajuda a pessoa a se organizar, então, ajudar a olhar o fluxo de caixa, o quanto está entrando, o quanto está saindo, o saldo, e ajuda nessa parte de investimento. Então, no final, a gente consegue ajudar todos os perfis financeiros, né? E isso através de reuniões periódicas. Então, uma pessoa que gostou, tem interesse em organizar o planejamento, pode entrar em contato com a gente ou pelo Instagram ou pelo nosso site, que é o Sim. dufinancas.com.br. Eu passo aqui as informações, que a live vai ficar gravada, eu passo tudo para Perfeito. falar. E Entrou em aí conta mais pra contato, gente. entendeu o trabalho, né, nessa, como que a gente consegue ajudar. Então, no final, a pessoa conta a história dela, a gente entende, vê o que consegue fazer, fez sentido, começou o trabalho. A gente trabalha com um formato de assinatura, justamente para poder facilitar a entrada no planejamento. Então, a pessoa fica com a gente o período que fizer sentido para ela, sem necessidade de períodos longos ou amarras, né, dentro do trabalho, a gente está como uma ferramenta para ela se organizar. Terminou de se organizar, não precisa mais da gente, não tem problema nenhum. Quer ficar com a gente para ficar se mantendo atualizado? Mantenha a Du dentro da assinatura. Então a ideia é de fato ajudar em todas as etapas. E aí, através de reuniões periódicas, normalmente uma vez por mês, a gente senta, olha o fluxo de caixa, vê como estão indo os investimentos e ajuda no final a tomar decisões para compra, para parcelas. Então, a vida financeira da pessoa vai ter uma cabeça a mais ajudando a tomar a Legal. decisão. A gente E pega assim, na mão para ajudar a vida financeira. vocês atendem no Brasil, vocês atendem também, vocês fazem esse trabalho de, por exemplo, de atender, né, usando a internet, né? Porque hoje em dia você faz tanta coisa, né? Não precisa estar no mesmo local e tal. Por exemplo, o Brasil é muito grande, então se tem alguém lá em Fortaleza, no Rio Grande do Sul, que quer entrar em contato com vocês e a fazer essa consultoria, né? Vocês acompanham também? Boa. A gente, quando começou a empresa lá em 2019, a gente ainda tinha o hábito de fazer reuniões presenciais, porque a maioria do Sim, nosso público era aqui sim, de sim, São Paulo, que é onde a gente está. claro. E aí veio a pandemia e nos forçou, né, e atualizou o mercado de forma geral a fazer o online. Coisa que a gente já fazia com alguns clientes específicos, de fato, por ser de outra É, cidade, até de outro país. Hoje ficou uma coisa que é o padrão da Du. 100% online, porque acaba ficando muito mais prático. Né? Não tem deslocamento, você consegue fazer na hora do almoço, depois do sim. trabalho, antes do trabalho. Uhum. Então, hoje é 100% online e a gente tem clientes no Brasil todo. A maioria é em São Paulo, mas tem bastante no Rio, bastante em Minas. No Sul tem alguns clientes também que são uma quantidade legal, no Nordeste. E tem fora do Brasil Legal. também. Tem nos Estados Unidos, se eu não me engano, tem alguns na Europa, Bélgica, tem um na China. Nossa, Então a gente parabéns, está Gustavo. espalhado pelo mundo todo. Muito bom, é muito bom. Eu fico feliz de saber assim que vocês estão orientando essas pessoas, entendeu? Assim,
que a gente vê que, por exemplo, que falar de dinheiro, como a gente começou falando no início, né? É um tabu às vezes, né? Até você falar, chegar para saber se alguém tem mais dinheiro ou não, ou tem menos dinheiro, as pessoas evitam falar sobre esse assunto, né? E é um assunto super atual, né? Assim, é E, informativo, é interessante a gente saber, não é? Eu acho sim, que ajuda a gente a se educar e até a viver melhor. Então, a Du Finanças faz esse trabalho. Então, o pessoal aqui fica sabendo, eu vou passar a informação de vocês, tá? E eu sei que lá no Instagram, vocês têm uns vídeos, assim, maravilhosos, assim, vamos dizer, por categorias, né? Explicando como você usar o teu cartão de crédito da melhor forma, como você investir na bolsa em alguma coisa. Então, vamos dizer aí para o pessoal que quiser acompanhar vocês, ir lá saber desse trabalho, porque eu achei super interessante, né? Foi assim que eu encontrei vocês, né? Eu encontrei um grupo de pessoas falando na mesma língua e uma linguagem assim que fica fácil da gente entender. Porque às vezes quando a sim. gente fala em bolsa de valores, investimento, é uma coisa muito específica, né, para quem trabalha com isso. E a linguagem de vocês eu achei maravilhoso, assim. Como Obrigado. você manter a sua lista mensal da sua despesa, não gastar mais do que você ganha, né? Que acontece isso com muita gente. Então, você tem alguma dica aqui para passar aqui para o pessoal aqui do Made na Web, assim, de como a gente trabalhar melhor esse dinheiro? Você já deu tanta informação, mas passa um aí, assim, para a gente prestar atenção e cumprir. Boa. Esse ponto da organização, às vezes as pessoas acham que é super complexo, fica com receio, né? Acha que tem que sair cortando os gastos, e na verdade ele tem um passo a passo simples, que é justamente você, primeiro de tudo, abrir o teu extrato e anotar o que está acontecendo, por categoria. Então você entende o que está acontecendo nas tuas contas, e aí você vai identificar, né, se você acompanhar por vários meses, algum padrão e entender o quanto sobra. A partir desse momento, começa a virar guardar. E aí não precisa ser, agora está começando a sobrar, eu vou virar um expert em investimento, eu tenho que aplicar na bolsa e eu É, tenho medo de perder. Não precisa ir para esse caminho. Começa devagar, começa num Tesouro Selic, começa num CDB 100% e vai migrando devagar para os investimentos com maiores riscos. Então, assim, você não precisa ser um grande conhecedor de finanças para poder ter a vida financeira organizada. Basta você olhar para as finanças com calma, organizar ela direitinho, para ver o que está acontecendo ali dentro, e aí depois dali trabalhar o saldo, ou às vezes otimizar o que precisa ser otimizado, dar uma cortada, dar uma segurada em algumas coisas. Inclusive, a gente vai lançar um curso no mês que vem de organização financeira com planilha. A gente vê que muitas vezes as pessoas encontram materiais legais na internet, baixam planilhas de organização, mas não sabem usar, não sabem o que fazer. Então tem a ferramenta e não avança. não Então a gente avança, né? viu essa dificuldade e falou, não, vamos criar uma nossa aqui, pegar a que a gente tem e ensinar dentro de um curso como usar. Então, mês que vem, no comecinho do mês que vem, a gente vai lançar esse curso para o pessoal aprender essa ferramenta da planilha e aí depois disso ela consegue fazer muita coisa. Então, ter essa organização em dia é o grande pontapé que ajuda muito a ter as finanças em dia, ter essa vida financeira organizada. Muito legal. Esse curso, depois você passa a informação para mim, que aí eu divulgo aqui para o pessoal, tá? Para o pessoal que está acompanhando, o pessoal que quer Pode saber deixar. mais do seu trabalho. E é interessante saber que tem um curso, né? Porque aí faz aquela orientação, né? E fica tudo muito mais prático. Gustavo, amei falar com você. Você sabe que a gente tem um tempo aqui no Instagram. Eu queria dizer para as pessoas que essa live vai ficar gravada, depois a gente coloca lá no meu canal no YouTube com todas as informações, todas as edições. Quero mandar aqui um abraço para o pessoal da tua equipe, tá? Para todo mundo. Eu sei que não é só para os cabeças, mas tem as outras pessoas também que trabalham, né, junto com você. E, pessoal, acompanhem, tá? A Du Finanças, entre em contato com eles. E eu agradeço a cada um de vocês que veio hoje aqui prestigiar a nossa live. Uma boa noite e muito obrigada, tá, Gustavo? Você volta aqui outras vezes para a gente fazer outros conteúdos bem bacana.
Um Com beijo, gente. certeza. Tudo de bom. Obrigada. Obrigado.